Olá, querido. Como já dissemos anteriormente, o livro dos Provérbios não tem um tema central. O tema poderia ser a sabedoria manifestada de muitas maneiras e abrangendo todas as áreas da vida. Começaremos hoje falando da igualdade de todas as pessoas diante de Deus. Provérbios capítulo 20, verso 12 diz: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Veja, o primeiro fator de igualdade entre os seres humanos é a criação. Os olhos e os ouvidos foram feitos pelo Senhor, afirma Salomão. Todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. Somos os seus filhos. E este fato nos torna irmãos. Deus é a fonte de tudo que temos e de tudo que somos. No entanto, o fato de que todos nós somos iguais diante de Deus não significa que todos sejamos uniformes. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Os ouvidos ouvem, os olhos veem. Sabe que o apóstolo Paulo expressa melhor este conceito quando ele diz que todos nós formamos parte do mesmo corpo, mesmo quando cada membro tem uma função diferente. Só que esta diferença não é para que cada um faça o que quiser, mas para criar em nós o sentido de interdependência. Todos precisamos de todos. Ninguém é superior a ninguém. Cada um tem o seu próprio valor e é útil no corpo de Cristo. A pessoa sábia saberá distinguir as diferenças, mas aprenderá a trabalhar em unidade para construir e não para destruir. Porém, existe outro fator de igualdade e é o pecado. Provérbios 29 diz: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Sabe que ninguém pode afirmar que não tem pecado. Portanto, todos somos iguais, todos pecamos, diz São Paulo. Não há justo nem sequer um. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Desde então, todos os seres humanos somos pecadores e precisamos da graça de Cristo para alcançar a salvação. Mas entenda bem, não somos culpados por termos nascido no pecado. Somente nos tornaremos culpados se não nos apropriarmos do remédio provisto por Cristo. Portanto, todos somos iguais diante de Deus, por criação e também por causa do pecado. Você não vale mais do que os outros, mas também não vale menos do que os outros. Não pode dar cabida em seu coração ao sentimento de superioridade, nem de inferioridade. A segunda parte deste estudo leva-nos a pensar no que realmente determina o nosso valor. Não é aquilo que achamos ao nosso respeito. Também não é o que os outros acham, mas unicamente o que Deus acha acerca de nós. Provérbios 26 diz: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Muitos dizem isto ou aquilo. Querido, você pode achar o que quiser acerca de você mesmo. Eu posso achar maravilhas acerca de mim, mas o que realmente conta não é o que nós achamos, é o que Deus acha. O meu valor é medido por Ele. Por isso, Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24 dizem: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor.
Você percebeu o que realmente conta? Como se mede o valor de alguém? Qual deveria ser a principal preocupação da pessoa sábia? Quem se glorie, glorie-se nisto, diz Jesus, em compreender-me e conhecer-me. Conhecer Jesus. Essa é a chave do valor de uma pessoa. Viver em comunhão com Cristo. Sabe que em certa ocasião, Jesus disse, aquilo que está registrado em Marcos 9, 42 até o 45. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Querido, este é o sentimento que deve apoderar-se do coração do homem sábio. Servir, servir, servir. E o resultado natural do serviço será o reconhecimento das pessoas. Vamos ler agora Provérbios capítulo 20, versículo 17. Veja. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Esta é a terceira parte de nosso estudo. Fala-se aqui do alimento obtido por meios desonestos. Esse alimento torna-se difícil de ser digerido quando o engano é descoberto. Comida que se obtém com mentira, diz Salomão. O assunto em pauta é o lucro fácil, sem muito esforço, sem trabalho. A pessoa não está, querido, a Bíblia não está contra as riquezas, não está contra as pessoas ricas. Mas a Bíblia ensina o caminho da prosperidade cristã, que é o trabalho e a confiança em Deus. E isso demanda tempo. Ninguém pode ficar rico de um momento a outro, a não ser que entre no terreno da desonestidade. Ou, como no caso de Salomão, ele menciona em Provérbios 20, uma pessoa pode ser rica também por ter recebido uma herança. Neste caso específico, Salomão, descrevendo as pessoas dos seus dias, dizia que tem muito filho torcendo para o pai morrer a fim de ficar com a herança. Não sei, a vida tem mistérios que pouca gente entende. Pode ser que haja filhos que carregam mágoa, amargura, ódio para com seus pais, pela forma egoísta como eles os trataram quando os filhos eram crianças. E esses filhos, de certa maneira, abrigam o desejo de vingança no seu coração e esperam que os pais morram. Parece terrível falar de uma situação semelhante, mas Salomão tratou o assunto quase com naturalidade, diríamos assim, por conhecer muito bem o coração do tolo, do insensato, que somente vê os seus interesses. Falando em vingança e mudando um pouco o tema, no verso 22, lembre-se que estamos analisando o capítulo 20, diz, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Sabe, querido, a vingança é uma reação muito humana, natural, diante das injustiças reais ou imaginárias. O raciocínio humano poderia chegar na conclusão de que uma pessoa ruim deva pagar pelas injustiças que cometeu. Porém, o conselho bíblico é, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Dá a impressão de que Deus deseja que aceitemos passivamente as injustiças. Por que os justos deveriam aceitar em silêncio as injustiças dos injustos? Bom, a segunda parte do verso traz a resposta. A vingança causa mais dano em quem a executa do que em quem a recebe. Qualquer tipo de vingança, antes de se tornar um fato, é antes um coquetel de sentimentos negativos, ódio, rancor, ira, desespero.
estes são sentimentos próprios do coração natural, mas o fato de que sejam naturais não significa que sejam corretos. Pelo contrário, é um conglomerado de veneno que destrói as coisas mais puras do coração. É o ácido que corrói valores, princípios e principalmente a paz do coração. Quando você abriga no seu coração o desejo de vingança, vive escravizado a esse sentimento, de dia e de noite. Não é feliz. Então, a melhor opção é deixar a vingança nas mãos de Deus. Ele sabe tudo o que fizeram contra você e colocará as coisas em ordem no seu devido tempo. Na quarta parte, veremos a atitude do ser humano sábio com relação aos pobres e carentes. Agora, não se trata somente dos carentes físicos, dos necessitados no aspecto físico, mas também dos necessitados no aspecto emocional e espiritual. Provérbios 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Sabe, querido, o pobre sempre existirá neste mundo de pecado. Por dois motivos básicos. Primeiro, por causa da injustiça social na qual os ricos se tornam cada vez mais ricos, asfixiando a oportunidade dos pobres. Mas, em segundo lugar, porque também o pecado trouxe consigo a preguiça e a irresponsabilidade. Existem pobres por causa das circunstâncias, não se pode negar, mas também existem pobres por causa das deformações de caráter que o pecado traz na vida das pessoas. Agora, seja qual for o caso, a responsabilidade da pessoa sábia não é ficar avaliando as causas da pobreza, mas estender a mão em favor dos menos favorecidos. Talvez o primeiro passo seja dar-lhes um prato de alimento ou algum outro tipo de ajuda. Porém, se ficarmos unicamente por ali, talvez estejamos incentivando mais a pobreza em lugar de ajudar os pobres. Tem um ditado que diz: ensine o pobre a pescar e não será preciso continuar dando-lhe peixe todos os dias. Acontece que o ensinamento é um processo que demanda tempo, enquanto que dar um prato de comida é um ato que se realiza em um minuto. Talvez por isso, muitos achem mais conveniente dar o primeiro passo e esquecer o processo educativo. A atenção aos pobres é uma responsabilidade de toda pessoa sábia. Jesus disse em certa ocasião que quando ajudamos a um pobre ou necessitado, em realidade estamos ajudando a Jesus. Quer dizer, o Senhor se identifica com os pobres. Porém, existe outra razão pela qual devemos ajudar os pobres, e é o fato de que eles, como nós, saímos também todos juntos das mãos de Deus, e portanto eles são os nossos irmãos. Então a pessoa sábia reflete o caráter de Jesus e vê nas outras pessoas preciosos filhos e filhas do reino. Na parte final deste estudo, falaremos justamente do processo educativo, da educação. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, nem mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Querido, ensinar forma parte da educação. Educar é edificar. Ninguém edifica nada num dia. Educa-se, ensina-se e edifica-se num período de tempo. No caso da educação de um ser humano, esse processo leva a vida toda. O fator determinante é o tempo. As coisas que realmente valem demandam tempo e constância. Você não pode desanimar, não pode desistir. Um dia após outro dia, um mês após outro, um ano, outro ano. Mesmo que às vezes você tenha a impressão de que nada muda, inclusive quando você tiver a tentação de achar que está perdendo tempo, precisa ser constante e continuar em frente, porque a verdadeira educação demanda tempo.
Outro dia um pai decepcionado porque seu filho está fora da igreja me dizia que tinha perdido tempo ensinando os princípios ao seu filho porque ele tinha abandonado os caminhos de Deus e vagueava no mundo, destruindo tudo que seus pais tinham construído. Onde está a promessa divina de que meu filho não se afastaria do caminho se eu lhe ensinasse a andar nele? Perguntou-me aflito esse pai. Eu sei de muitos casos de filhos que foram educados nos caminhos do Senhor. Os pais dedicaram tempo para colocar os princípios no coração desses filhos. E hoje, já grandes, eles estão longe de Deus, fora da igreja. Esta, querido, é uma realidade. Não podemos negar. Porém, tem algo que não podemos esquecer. Toda palavra semeada um dia produzirá frutos. Deita o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. É a promessa. A minha palavra não retornará vazia, diz o Senhor. Então não desanima. Confie no cumprimento da promessa divina, porque ali, naquele coração onde você plantou a semente quando seu filho era criança, a palavra espera o momento oportuno para germinar, brotar e dar fruto. Porém, não esqueça os princípios da educação, da verdadeira educação. Provérbios 22, 15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Oh, querido, eu não vou discutir aqui o sistema educativo moderno. A ideia implícita deste provérbio é o valor dos limites na educação. Se você permitir a uma criança fazer o que ela acha que deve fazer, com certeza um dia você vai se lamentar da decisão errada que tomou agora. É bíblico. Os conceitos educativos modernos, onde Deus não passa de um simples detalhe e o humanismo tomou conta de tudo, esses conceitos educativos podem afirmar o que queiram, mas os conselhos bíblicos são eternos e não falham. A criança precisa aprender desde pequena que nesta vida há limites. Sabe que outro dia uma pessoa com ideias modernas de educação se aproximou de mim na rua e me disse que não concordava com a minha afirmação de que devemos colocar limite às crianças. Nós estávamos aí conversando na calçada, frente à igreja, e nesse momento apareceu um carro, como a uns 20 metros. O filhinho desta pessoa soltou a mão dela e correu em direção do carro. Ela imediatamente correu atrás do filho, desesperada, tomou o menino pela mão e disse: não, meu filho, não, é perigoso. E quando voltou, eu perguntei para ela: por que você não deixou o menino continuar correndo? Ela ficou em silêncio, porque ela entendeu. E assim é a vida, querido. Por mais que você diga que não, é preciso ter limites. Só que nós nos preocupamos apenas com os limites que defendem a integridade física das crianças, mas não com os limites que defendem a integridade espiritual e moral. Aí não colocamos limites. Aí que cada um faça o que quiser. Não é assim. Pois as pessoas sábias não agem desse modo. E que Deus nos ajude a pensar seriamente.